sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei pés, sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, 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 mulher. Se me querem submissa, eu sou soberana. Se não partem da premissa de que eu sou humana. Se me querem submissa, eu sou soberana. Se não partem da Ativa FM. Né? Estamos ao vivo. Bom dia. Bom dia. Hoje são 11, né? 11 de março. Nossa, gente, Dia da Mulher foi antes de ontem, mas é o mês inteiro Dia da Mulher. A gente ontem teve comemoração, fomos homenageadas, algumas mulheres foram homenageadas aí pela CISA. Agradeço demais ao Rizomar Carvalho, a CISA, que nos presenteou, né, com essa homenagem ontem. Muitas mulheres estavam lá, e me senti muito feliz de estar ao lado de tantas mulheres fortíssimas, mulheres guerreiras, mulheres que eu admiro tanto. Um beijo para a Lady Laura, um beijo para Cleo e um beijo para muitos e muitos, para a vovó blogueira que estava lá com a gente também. Muitas outras lá. A Patrícia Olive foi representada pela Eliane Castro e também pela nossa Cleonice. E aí, um abraço a todos vocês que conseguiram, né, estar lá com a gente ontem, né, deixaram os compromissos e foram lá prestar essa homenagem, né, ver essa homenagem e receber essa homenagem do Rizomar e da CISA, que acho que é super importante esse encontro, né, esse respeito com nós mulheres. Porque mulher é o quê? O que é mulher? Mulher é tudo. A mulher ela tem que estar onde ela quer estar. Bom dia, minha amiga do projeto Justo na Medida, né? Projeto Justa Medida. Maravilha, em breve a gente vai estar junto, na próxima quinta-feira, não esqueça. Próxima live é com você. E aí, mulher, o que é mulher? O lugar da mulher é onde ela quer estar. E a gente pode estar na passarela, a gente pode estar desfilando de maiô e de biquíni, independente da idade. Se você está feliz, você gosta do seu corpo, se você se curte, se aceita, você pode estar onde você quer estar. Porque não existe medida certa, existe a medida que a gente aceita e respeita e gosta. A justa medida, igual a moça do projeto. A justa medida, igual o seu projeto aí, minha querida. E é isso, a mulher ativa é isso, é a mulher que se conhece, é a mulher que se ama, a mulher que ela exala sentimento, ela é sensível ao extremo, mas ela também sabe ser firme na hora que alguém vem querer abusar da boa vontade dela. Isso é mulher ativa. Bom dia, Milton Zen, meu amigo. Bom dia, gente. Então, vamos contar a galera aí para assistir nosso programa. Nós vamos entrevistar aqui uma queridíssima aqui, que já fez parte, que eu já, né, inclusive eu estou licenciada, né, Márcia?
projeto Justiça Comunitária, que é um projeto maravilhoso. Quem não conhece aí, faço questão, procure lá e pesquise para saber o que é Justiça Comunitária. A gente era membro da Justiça Comunitária juntos, né, Márcia? E esse encontro já estava marcado já para a gente se encontrar, só que a agenda estava sempre chocando. E Marcinha está aqui. Márcia, você foi falar com alguém? Olha, a Maiara veio falar comigo. Cadê Márcia? Disse que você não atende. Eu falei, atendo, quero Márcia lá assim. O problema é a agenda. É porque a gente nós somos mulheres ativas, né? Mulheres ativas, é isso que eu falo. Mulher ativa, ela faz de tudo um pouco, ela não tem limite. É igual cultura, não tem limite. A gente vai aprendendo e vai querendo mais, e vai vir um vício danado de aprender, que eu amo. Eu sou uma pessoa, como essa semana quando eu entrevistei a professora Lucilena Galvão, eu falei pra ela que meu maior sonho é transformar muitas mulheres, muitas pessoas, não só mulheres, em melhores pessoas. Em que sentido? Ensinando a importância do autoconhecimento, ensinando a importância de que o aprendizado é constante, de que a gente tem que estar sempre buscando. Exatamente, do autocuidado. E a gente não vai aprender tudo. Pode ter certeza, a gente já vai morrer não sabendo de alguma coisa, e isso é maravilhoso. Daí a importância de você ter respeito pelo outro, que às vezes o que você não sabe, o outro sabe e complementa. E existe essa troca, né? Essa parceria, com certeza. Pois é. E aí, esse complemento de você saber que você não sabe, isso aí você tem que aceitar que você também não sabe. E complemento com o outro é super importante. É isso aí, gente. Ari Laranja, meu amigo. Meu amigo que está fazendo parte junto comigo do Condema de Samambaia. Essa semana a gente vai ter uma reunião para escolher já a parte da diretoria do Condema. Então fique de olho, viu? O Conselho de Cultura aqui correndo atrás para montar a nossa comissão do meio ambiente de Samambaia. E é isso aí, gente. Vamos começar nossa entrevista aqui com a nossa querida Márcia Barros, que ela daqui a pouco tem um compromisso. Como eu falei, ela é uma mulher ativa, então ela não tem tempo. É como a Dorinha, tá sempre correndo. E ontem, né, como eu falei, mais uma vez, agradeço ao Rizomar Carvalho e a Cisa de Taco de Samambaia pela homenagem ontem oferecida ao nosso projeto Mulher Ativa. Eu estava lá muito feliz. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Passar aqui a nossa câmera para Márcia. Márcia, bom dia, minha querida. Se apresente um pouquinho aí com nossos ouvintes. Bom dia, Dorinha. Telespectadores, porque tem gente aqui nos vendo aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Então, meu nome é Márcia Facebook. Barros. Sou mediadora de conflitos, trabalho há 22 anos no Tribunal de Justiça, né? E agora lidando com famílias especificamente. E muito feliz de estar aqui podendo compartilhar alguma coisinha também. A gente, na verdade, só faz sentido a vida da gente se a gente pode também propiciar algum tipo de melhoria na vida do outro, né? Para mim isso faz muito sentido. E aí você é super importante, né? Você, como eu te falei aqui antes, né? A gente trabalhava junto, fazendo todo o trabalho de justiça comunitária, que em breve a gente vai trazer um representante aqui para falar a respeito, que é um programa muito importante que tem dentro do fórum. E acontece acho que em 4 cidades, né? Até então era Samambaia, Ceilândia. Eu não lembro. Mas é isso, em breve a gente vai ter um representante de justiça comunitária aqui, que inclusive já fiz o convite. Mas vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na mediação de conflito, como funciona a mediação de conflito, em qual situação acontece, então, onde você trabalha, enfim. A mediação de conflito, na verdade, ela passou a ser obrigatória, né, com a reforma do Código de Processo Civil, então ela não é mais uma alternativa. Ela é uma fase dentro de um processo judicial, na qual a gente busca que as partes busquem o diálogo, né? Tentem resolver aquela situação, em vez de esperar pelo juiz decidir, que eles possam estar conversando e chegando eles mesmos a um denominador comum, né? E a gente atua com mediação dentro da esfera de família, então é exclusivamente para as famílias, né? E a gente sabe que onde tem família tem conflito, e aí a gente vê o quanto que esse conflito entre os genitores, entre pai e mãe, isso acaba afetando, na verdade, os filhos, né? Que estão ali no meio daquele fogo cruzado, que é com que a gente realmente se preocupa com essas crianças que estão expostas ali no conflito. Por isso que quando saiu no CARD lá a facilitadora de oficinas de parentalidade, é justamente um projeto do CNJ, né, ligado, e inclusive quem está ouvindo, essas oficinas de parentalidade, elas podem também ser feitas online, é só vocês fazerem a inscrição dentro do site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br, e procurar lá na busca oficinas de parentalidade ou oficinas de pais.
né? Paz não é paz e amor, é oficina para paz. Então, assim, é muito importante essa questão desse conhecimento, dessa troca, né? Na qual a gente busca prevenir que essas crianças estejam expostas aos conflitos dos genitores, né? Então, é um trabalho de prevenção para esse tipo de situação. Maravilha. Então, para a pessoa procurar, ela também está envolvida já no processo, alguma coisa? Não necessariamente. Para ela procurar essas oficinas do CNJ, até de uma forma preventiva, ela pode, não precisa ter processo judicial. Ótimo. Ela pode a qualquer tempo entrar. Agora, as oficinas que são ministradas dentro do Tribunal de Justiça, essas sim são para as partes que já estão com conflito em andamento. Então, as oficinas dentro do tribunal são só para as pessoas que já estão passando por algum tipo de processo judicial. Então, essa procura aí voluntária é para aquelas pessoas que já são lideranças, que trabalham em algum grupo, que às vezes é uma situação e saber lidar, né? Exatamente. Para aprender a lidar. Para aprender a lidar, ou as próprias pessoas que estejam envolvidas dentro de algum tipo de situação conflitiva dentro de casa, elas podem procurar também. Podem e devem, até para talvez evitar uma separação. O conteúdo é muito rico. Ou seja, prevenir, né? Para evitar ter que remediar mais tarde. Exatamente. E também para tentar fazer com que essas crianças, né, esses filhos que estão ali dentro, sejam menos atingidos durante esse processo de separação. A gente tem eu faço parte de um projeto junto com a Patrícia Zarponi, que eu estou até procurando aqui para te falar, que fala sobre parentalidade, né? Que você também tem porque desenvolve esse trabalho. Isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a parentalidade dentro do fórum. A gente tem um grupo que a gente já tem um monte de mulheres dentro, trabalhando isso aí, a gente faz palestras, inclusive a Zarponi vai comigo nos eventos fazer essas palestras, que são de extrema importância. Então, da valorização, né? A relação parental, né? É porque assim, dentro de um conflito, a gente tem que fazer com que as partes envolvidas, elas não se olhem mais ali enquanto ex-companheiro, ex-esposa, ex-marido, né? E sim enquanto pais. A gente fala que não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Então, quando a gente fala de parentalidade, a gente fala dessa relação parental, ou seja, da relação enquanto pai, enquanto mãe, né? Como conduzir isso, como fazer com que isso seja de uma forma mais leve quando você está vivenciando, você pai ou você mãe, uma situação de conflito. Então você precisa separar, tirar aquela criança dentro daquele olho do furacão que a gente fala, né? A gente envolvido às vezes com os conflitos, nós somos seres reativos, né? Então a gente às vezes é movido a sentimento. Então, querendo ou não, uma hora ou outra, esse tipo de situação, né, de fala, às vezes uma fala negativa do outro, do ex-cônjuge, isso é muito prejudicial às crianças. E essas falas são, já vai entrar também na comunicação, né, violenta, além de gerar uma comunicação violenta, ela também vira uma espécie de alienação, não é isso? Sim, exatamente. E aí, exatamente. Observar. Dentro desse critério, né, é quando você começa a denegrir a imagem do outro, quando você começa a colocar aquele outro como culpado, seja pela separação ou tipo alguma fala do tipo, seu pai não liga pra você, ele não vem te ver. Isso aí pode sim caracterizar de forma reiterada, pode caracterizar a alienação parental, né, que é vista inclusive como crime. E, enfim, a gente tenta, né, com essas oficinas de parentalidade, fazer a conscientização desses genitores para que eles possam tirar essas crianças de dentro do conflito, né? Então, ter também uma fala mais respeitosa em relação ao outro. Acho que é por aí. É como eu falo, né? O relacionamento com os pais é um, o relacionamento com os filhos é outro. As pessoas têm que... muitos, quando se separam da mulher, eu falo assim mais do homem, porque... mais comum, mas tem, lógico, as exceções. Tem mulheres também que depois que separa do marido esquece dos filhos, infelizmente acontece dos dois lados, mas tem que ver que os filhos continuam e eles têm direito deles de ter o pai, de ter a presença do pai, e não é fácil administrar, né, Clarice? Exatamente. Jamais, fala né? aí. Administrar isso é complicado, né, para a maternidade, porque muitas vezes a relação com o cônjuge, o ex ali, é uma relação difícil, uma relação narcisista, às vezes até pior do que isso, né? E aí você conseguir separar o seu lado, assim, quando nós separamos, eu falo de experiência, às vezes a gente não quer ver a pessoa melhor pro final, enfim, e você conseguir lidar com o fato
de ter que deixar os seus filhos, não ter que ter de certa forma um convívio, nem que seja de segundos ali com a pessoa, é muito difícil, né? Mas como mãe a gente tem que priorizar os filhos, né? Exatamente, tem que ter essa visão. Mas é muito complicado quando você fala de estrutura emocional. Quando você falou mulheres estruturadas também em relação ao emocional, na vida financeira. A gente vê casos, quando né? Você falou narcisista, eu lembrei de uma coisa, você tem que tratar com pedra cinza, que eles falam no termo, né? Quando a gente está falando no transtorno de personalidade narcísica, você tem que usar a pedra cinza, que é o morno, você nem é quente nem é frio, você tem que tratar porque tem obrigação, aquela coisa, né? Ou você pode escolher uma ponte, o que não é interessante, mas você tem uma rede de apoio ali, né? Sim, sempre. Você pode ser uma mãe, uma irmã, alguém para estar fazendo esse, né? Pelo menos esse no início, esse intercâmbio, enquanto a poeira não baixa. O ideal é que os dois também, né? Não é fácil mesmo, viu? Eu vejo muitas situações aí que o cara cai no mundo, some, esquece que existe filho, esquece que existe mulheres, ou seja, porque só volta se você me der, ou seja, se a mulher não der atenção para ele também esquece que existe. E aí tem até uns estudos da psicologia, né, que dizem que o homem, ele só sabe ser pai quando ele tá com a mãe da criança, né? Então, assim, e isso não é uma coisa que a gente acha que o homem não presta, porque o homem isso é uma coisa meio que cultural, biológica, até da personalidade masculina mesmo. Tem exceções, tem algumas exceções. Eu não sei se é cultural. Mas cultural é um fato, né? Nós ensinamos desde sempre o homem a não precisar ser pai, porque é a mulher que faz todas essas obrigações ali da maternidade. E talvez a questão biológica que possa ser pontuada ali seja pelo fato da mulher vivenciar a gravidez, né? Então o homem, dentro da filosofia, o homem só cria apego após o filho nascer. Então você tem um elo que ele é construído, diferente da mulher, que aquele elo construído, ele tá ali na sua barriga. Então a experiência é física mesmo. Pro homem não, né? A experiência ela é comportamental, né? Precisa se construir aquela relação com o filho. E a gente tá vendo isso mudando. A gente tá vendo hoje muitos pais querendo assumir esse papel. Eu vejo muito nas audiências, inclusive querendo assumir dentro de uma seguinte situação. Eles às vezes falam, porque o meu pai, eu não tive um pai presente, mas eu quero ser um pai presente na vida do meu filho. Então, quando ele diz que ele não teve, né, uma coisa que fez falta, ele valoriza isso. Mas essas próprias mudanças comportamentais de síndrome, eu acho que é muito da mulher também delegar. Tipo assim, o filho não é só a gente assume até o que não é da nossa responsabilidade. A gente sobrecarrega porque a gente parece que gosta de puxar coisa pra gente. É incrível, mas né? eu acho que a mulher, ultimamente, ela tem falado mais sobre isso. Então, nas redes sociais, abriu muito palco pra mulher falar, olha, não dou conta, o genitor precisa participar. Eu acho que ter debatido mais essas falas sobre a mulher ajudou, sobrecarregada, ajudou os homens também a dar aquele start. Não são todos, ainda na verdade. É o que eu falei, tem lindas exceções. Eu tenho um irmão mesmo que separou e ele ia lá na casa, mesmo sem a mulher falar com ele, ela não queria saber dele e tudo. Ele foi lá, ele mesmo foi no fórum ver quanto que eu tenho que dar de pensão. Olha só, ele não precisou nem que ela fizesse, ele mesmo fez isso. E ia lá a cada 15 dias, saber se estava faltando alguma coisa. Ela não queria ir lá e mandava comprar e mandava entregar lá. Ou seja, esse meu irmão, ele para mim é um exemplo, é um orgulho. Eu falo isso para ele, graças a Deus a gente tem que ter, quando tiver a oportunidade de falar o que é bom para a pessoa, a gente tem que falar. Eu já tive essa oportunidade de falar isso para ele, o quanto que eu me orgulho de tê-lo como irmão, de ver a postura dele como pai. Sim. E ele para mim é um exemplo. E tá mudando muito. Eu já tenho uma crítica mais ácida, né, em relação a isso, porque eu não dou parabéns de jeito nenhum, acho que isso é o mínimo e a obrigação. A cada 15 dias, então, mais ainda. Então, assim, eu tenho... Não, mas ele vê os vídeos direto, quando ele vai lá e compra alguma coisa, tá faltando. Além da pensão, eu acho isso muito lindo que ele vai nesse sentido, porque além da pensão, e ele não deixa faltar. Dele, né? Então, aí ele falou isso, quando eu falei isso pra ele, ele realmente é obrigação moral, né? Não, minha irmã, você não tem que ter orgulho, que isso é minha obrigação. É obrigação moral, porque o extra é obrigação moral, a pensão é obrigação legal, né? O que a gente fala pras partes, olha, isso aqui que você tá assumindo é o mínimo, é a obrigação, é aquilo que não pode faltar. Todo o mais que você puder dar vai ser muito bem-vindo, é ótimo, mas aí vai ser um outro tipo de obrigação. Mas eu vou ser obrigado a dar alguma coisa a mais? Eu falei assim, aí é obrigação moral.
né? E isso é questão de consciência, né? E ele fala, o importante é que eu estou bem de consciência, eu faço por amor e faria até mais, se eu puder eu faço até mais, porque eles são meus filhos e eu também não tenho nada contra ela. Ele falando isso, também acho muito bonito, mas é muito nobre, né? Ver numa situação que a gente vê a maioria não faz, a gente vê uma pessoa fazendo, a gente tem que exaltar e usar como referência, com né? certeza. Eu acho que é isso aí que tem que ficar, né? Ainda assim tem uma pouca. Mas a situação aí. Mas a gente tem que ser graça, que é como Deus outros aprender. Ver Mas que assim, tá eu sendo, né? entendo o discurso da gratidão, e eu entendo porque assim, eu sou uma mulher divorciada, tenho vários amigos divorciados, e sei que quando existe um pai presente ali, a gente tem esse discurso mesmo, né? De, nossa, olha que lindo, olha que maravilha, cara, que paizão e tudo. Eu tenho uma visão um pouco mais ácida em relação a olhar para muitas mulheres que fazem isso há muito tempo e não são agradecidas. Lógico que eu entendo a questão da referência, nossa, que bom, vamos pontuar para se outros homens... Entendi, camarada. Compreendo toda essa situação. Mas eu não parabenizo de jeito nenhum. Assim, eu acho que é o mínimo, é obrigação. A cada 15 dias eu acho muito pouco. Sim, o ideal é que essa convivência seja mais. Quando a gente fala a cada 15 dias é o final de semana, é a pernoite, é buscar sexta, devolver domingo, a cada 15 dias. Mas não quer dizer que esse pai não possa conviver com a criança durante a semana. Ter os dias de buscar na escola, ter um dia no meio da semana que a criança possa pernoitar com ele. Mas a gente sabe que legalmente... Isso não é, muitas vezes não é imposto ali nas regras, né? Então, quando você vai lá fazer essa separação, pelo menos foi assim comigo, então assim, o homem tem a obrigação de pagar a pensão e o homem tem que pegar ali a cada 15 dias, se ele quiser. Exatamente, foi isso que eu ia falar, porque o papel... E aí eu acho, eu acho o judiciário ainda muito machista em relação a isso. Porque a mulher acaba ficando com essa responsabilidade maior nesse período. E aí você já é difícil fazer muitos homens pagarem a pensão e estar presente nesses 15 dias. E muito difícil ter esse momento semanal ali, olha, e aí o que uma que rede eu de falo? apoio. Eu falo o seguinte, mas aí eu só corrigi o que eu falei, cada 15 dias, no caso do meu irmão, ele levava as coisas lá que estavam faltando, ver se está faltando gás, ele ficava com aquela preocupação. Mas os filhos, ele mesmo que pegava na escola e trazia todo dia, ele já tinha essa função, era dele, ele fazia questão. Sim. Pegava os filhos, a maioria das vezes ficava dormindo na casa dele, então ele não separou nada dos meninos. Exatamente. Estava sempre presente. E a gente fala o seguinte, Lorinha, por isso que ele virou uma referência para mim, porque essa questão da visita e do papel, né, do que está ali oficializado, é exclusivamente para quando a comunicação ela não flui. Então, assim, eu posso botar no papel que o cara vai pegar de quinzenal, que as férias vão ser divididas, que Natal com um, Ano Novo com outro, mas se esse pai, de fato, não quiser participar, não tem papel que obrigue. Ao passo que a gente pode ter todas essas regras pautadas no papel e, de repente, a comunicação dos dois ser muito boa, que é o que a gente prega dentro da mediação, que se estabeleça essa comunicação, a gente frisa, a mediação ela tem um caráter pedagógico também no sentido de que, olha, é importante que essa comunicação aconteça para as coisas não ficarem limitadas e restritas só a isso que está escrito aqui. Então, quando as pessoas conseguem se comunicar, de fato, o que vai vigorar ali não vai ser o papel. O papel é uma mera diretriz do mínimo. É igual a pensão. Você vai pagar 30%, como às vezes é o valor de regra para trabalho autônomo. Ok, 30%, mas não significa que você vai pagar só aquilo. Aquilo é o mínimo, é a obrigação. Entendeu? Então, quando as partes elas conseguem se comunicar, conseguem estabelecer uma conversa em prol dos filhos ali, esse convívio ele vai ser muito mais dilatado, vai ser muito mais ampliado. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de comunicação e já querem que conste tudo na ata. Então, assim, é 15 dias, mas durante a semana, de quarta para quinta ele vai buscar, na segunda ele vai buscar na escola, entendeu? Já deixa tudo por escrito ali. Mas é o ideal? Pode ser que para aquela pessoa sim. Eu acredito que não, eu acredito que o que vai ditar mesmo, pode deixar o papel quinzenal, mas a conversa entre os pais, vendo e delegando, e aí entra o papel da mulher de delegar, olha, vamos fazer o seguinte, você pode buscar ele pelo menos na terça e na quinta? Ah, posso, sai do trabalho, tá, pra mim dá pra ser, ou então levar, como é que fica melhor pra você? Eu queria que você também estivesse presente na escola. Enfim, esse papel
papel, essa presença, ela pode e deve ser construída muito além disso. Muito além daquele papel. Aquele papel difícil, é uma diretriz. Né? E é difícil. E isso vai exigir esforço. E aí é o que entra a parentalidade. Isso vai exigir que você não veja aquele outro como pai do seu filho, dos seus filhos. Você vê, aliás, quando você não veja ele como ex-marido, e sim como pai. Tá? Então é voltar o olhar para a figura parental do outro. Aquele ali é o pai dos meus filhos. Esquece que foi teu ex. Porque se você lembrar que foi teu ex, pode ter sentimentos negativos, ruins do relacionamento ali. Mas você olhar como pai, não, mas para meus filhos ele é um pai. Eu ouço isso direto, tipo, para mim o relacionamento não foi bom, mas ele é um ótimo pai para os filhos. Então validar isso no outro é importante e estimula também essa participação e essa presença. Isso é maravilhoso pro psicológico da criança também. Sim, a criança sabe que o pai também se preocupa, o pai também está presente. Ele vai entender, meu pai não está com a minha mãe, mas meu pai me dá atenção. Eu tenho duas casas. Duas casas. E aí as famílias vão se ampliando, Dorinha. E às vezes tem dois pais, né? Esses dias mesmo eu atendi uma família que o padrasto, como é que se diz? O pai estava buscando uma reaproximação com a moça, uma menina de 12 anos, né? E ela tem um padrasto que é como se fosse o pai dela, né? Faz tudo pela menina. E aí eu falei, poxa, mas que bom pra fulana, né? Ela é privilegiada, ela não tem só, ela tem dois pais, né? Tipo assim, as famílias vão se reconstruindo e às vezes você vai ter dois pais, duas mães, né? Assim, lógico, um biológico e um afetivo, que hoje até pode botar o assento no documento, né? Na certidão, como pai afetivo. Então, assim, você vai trabalhar para ampliar isso. O fato de ter outro na jogada não significa que você vai perder o seu lugar. Você tem que olhar com esse olhar de agregar mesmo. Esse que bom, de espaço é bem diálogo mesmo, né? Filosoficamente falando, né? Se você entende do espaço do outro e respeita o espaço do outro, você sabe que jamais você vai ocupar o espaço dele, porque o espaço dele é dele. Sim. A luz dele é dele, você nunca vai apagar. Então cada um tem sua luz própria, tem seu espaço. E se seu as pessoas papel souberem dialogar e respeitar, que cada um tem sua especificidade também, tem seu papel, como você falou, e não vai ter discussão, vai dar Pelo contrário, agrega, né? Agrega, nada diminui. Tipo assim, no seu caso, se o seu ex tiver uma outra companheira, quando os seus, não sei se tem, enfim, quando os seus meninos vão pra lá, o que você quer? Que essa pessoa também trate bem deles, cuide bem deles e seja pra eles também uma referência, entendeu? Hoje ele tem outra família, tem outro esposo, tem filhos. E é maravilhoso a convivência, inclusive convivo, a atual dele, vai à minha casa, vai ao aniversário dos Não, isso é bom demais. É uma relação não é aquela coisa segregada, porque muitas vezes ocorre do pai não poder ir em razão de uma terceira pessoa. Mas aí precisa ser uma maturidade mesmo. Sim. E aí é conversa, é diálogo e nem todo mundo está preparado. Exatamente. É o que eu falei, quando você separa, você realmente trabalhar essa separação na sua cabeça, em primeiro lugar, né? Curar se houve alguma ferida, que sempre fica alguma coisinha ou outra que a gente tem que curar antes de se envolver com outra pessoa, até porque para você aceitar a separação, e você aceita na separação, você é um luto, né? Dorinha, a gente fala, o divórcio, a gente fala das fases do luto, é um verdadeiro luto aquela perda, né? É uma desconstrução de um sonho, é uma coisa que essas arestas que acontecem após a separação e acabam envolvendo os filhos, e envolve a atual cônjuge ou o atual esposo, enfim, é justamente porque a pessoa não resolveu essa questão com ela interna após a separação, não curou a ferida. Por isso que eu falo sempre, fiz essa pergunta para a professora lá sobre solitude, desenvolver a importância da solitude. Tem pessoas que não sabem. Você se conhece mais, você aprende a ver os seus limites, você vê onde você está errando, você faz uma autoanálise, você começa a se gostar mais. Poxa, eu fiz isso, poxa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Isso é maravilhoso, desenvolver isso aí para você ficar curada, você entrar no relacionamento. Exatamente, não é? Você falando sobre o luto, né? O luto. E a gente tem uma
tendência a não aceitar as emoções, né? A gente normalmente faz isso, não aceita. Eu acho que é importante viver. Tem que vivenciar. Tem que essa chorar quebra de bastante. expectativa, né? Que acontece num divórcio. Independente se você não gosta mais da pessoa, se você não tem mais aquele afeto entre homem Ou e mulher. gostando. Às vezes, muitas vezes, os relacionamentos terminam, as pessoas se gostando. Claro, mas eu tô falando assim, em relação a você, Não dá por exemplo, certo, às mas vezes, você vai- mesmo quando você se não gosta, gosta mais, ainda assim, a expectativa que fica, tipo, podia ter dado certo, nossa, Por que você veio? faz análise, eu errei isso, não vou mais aceitar isso, vou fazer, e aí você vai fazendo essa análise. Exatamente. E a gente tem uma tendência que a gente vê muito de botar a culpa no outro. É de não trazer aquilo pra gente. Eu falo que não tem. E aí na mediação a gente não é obrigado a ver uma vítima e um ofensor. Tipo, um que tá certo e um que tá errado. O papel do mediador não é esse. Eu sempre falo pras partes, cada um tem a sua verdade ali. E não sou eu que vou dizer qual que vai Cada um prevalecer. tem sua contribuição no desfecho final. Exatamente. E ao mesmo tempo, cada um tem uma participação para esse relacionamento não ter dado certo, né? Então, assim, a gente tem que entender e não querer apontar só pro outro, porque é o mesmo dedo que aponta pro outro, ele volta para você. Então, cada um tem a sua parcela de culpa ali, né? Pode ser que uns tenham mais, outros tenham menos, mas existe. Não dá pra gente delegar tudo pro outro. Às vezes até você ser aquele lance lá, eu fiz tudo por ele. Exatamente. Até você ter feito tudo por E ele, eu você ouvi, foi... eu ouvi esse Você discurso. não pode fazer isso. Eu ouvi esse discurso, Não é? inclusive, semana passada a gente estava no Gerânio, fazendo aquele festival do Yoga Gerânio, das práticas integrativas. E lá na roda de conversa depois, uma pessoa falou assim, nossa, porque eu fiz tudo por ele. Ela mesma falou assim, talvez tenha sido esse o meu erro. Ela mesma, na hora que ela falou... Ele queria que você fizesse tudo? Às vezes ele queria que você fizesse por você, pra chamar a atenção pra ele, né? Exatamente. E aí ela falou e falou assim, putz, já sei onde eu errei. Tá vendo? Fiz tudo, né? Auto-reflexão, né? E às vezes falar em voz alta para que você ouça o que você também fala ajuda muito. Ajuda muito. E tem técnicas para isso, Tem. né? É um Você desabafo. precisar ouvir o que você tá tá falando. né? Enfim, mas eu imagino que para você, eu vou fazer uma pergunta. Pode. Que para você mediar deve, eu não sei quanto tempo você tá fazendo isso, mas deve ser difícil pelas situações que você pega ali. Sim, e eu vou te falar que o começo foi muito mais difícil, né? O começo, Você não assim, vai quando eu pra casa. comecei. Quando eu comecei a atuar com família, e já tem uns 8 anos mais ou menos, foi muito doído. Eu tinha até resistência em começar a atuar, porque eu sabia que eu ia me envolver naquelas situações. Que eu ia chegar em casa e ficar pensando, mas como é que tá esse menino, gente? Como é... E a gente se preocupa com as crianças, né? Mas assim, ao longo do tempo a gente vai se calejando mesmo, vai chegando a essa maturidade até profissional, e a gente vai entendendo que aquelas histórias ali são dos outros, não é minha, né? É da outra parte, são deles, e eu não tenho interferência ali. Eles é que podem contribuir para resolver ou não, se não quiserem. Então a gente vai ficando mais calejado, a gente já não chora tanto, porque às vezes quando você chora na mediação, dependendo da história, você chora. E aí, mas aí tem horas que você fala assim, aí eu tô ouvindo, né, e tô pensando assim com meus botões, Márcia, tu tá blindada mesmo, hein? Caraca, tu ouviu isso e não derramou uma lágrima. Mas é aquela história, né? As coisas vão, você vai aprendendo a administrar também as suas emoções, né? E eu vou te falar assim de casos, os casos mais desafiadores pra gente, mediador, é que quando você tem uma história parecida com a tua, aí você fica meio gatilho das exatamente. Exatamente. Aí é aquele esforço sobre não. Aí você fica assim, Márcia, não é a sua. É o Denorex. Parece, mas não é. Né? Não é a sua, é deles. Então não dá pitaco, né? Você fica o tempo todo falando pra você mesma. Não vai dizer o que funcionou pra você, né? É isso aí, Márcia. O nosso papo tá maravilhoso, mas eu sei que seu tempo é curto e nós já temos um assunto ainda dois assuntos aqui ainda para falar. Então, vamos falar sobre comunicação não violenta. A Márcia em breve vai estar aqui com a gente novamente, porque o assunto é grande, a mulher tem muito conhecimento e a gente tem que trabalhar muito essas famílias, porque as famílias estão muito desestruturadas.
A gente tem que trabalhar muito isso aí para que o aluno, né, ele não sofra, o aluno que vai para as escolas não sobrecarregue tantas professoras. Né? Tem que haver, né, professora. Tem que haver, professora sei que igual eu falo perguntei para você sobre isso, porque como professora, e eu também faço atendimento para crianças com dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, enfim, a gente também pega essas histórias, né? Na sala. Porque o professor é psicólogo. É tudo, é um pouquinho de tudo. Eu sei como é que é. Meio que mediador também. E aí tem hora que é exatamente isso, né? Eu dou aula há quase 14 anos. Sou professora há quase 14 anos. E eu acho que eu ainda não consegui me blindar e chegar nisso. Muitas vezes eu escuto e chego em casa e choro. Não, mas às vezes a gente fica mexida, né? Não é que seja uma blindagem 100%, que eu nunca mais eu choro. Até porque você é ser humano, você vai sentir, mas acontece que vai diminuindo, né? Aquele impacto inicial das primeiras, que a gente chegava em casa reverberando aquilo, né? Era pesado, chega arrepio aqui. Então, na verdade, isso vai diminuindo com o tempo. Mas é preciso. Diga lá, Dorinha. Vamos falar sobre comunicação não violenta, né? Como é que você usa esses termos nas suas palestras. Eu fiz muito esses encontros de, né, CNV. De CNV. Eu acho super importante. Às vezes a gente traz essa comunicação violenta da nossa própria criação. Eu sempre falo que nós todos somos racistas. Só violentos. Não assumimos porque a gente quer fazer bonito, mas nós somos todos racistas. A gente tem que trabalhar isso na gente. Por mais que a gente tenha um conhecimento, tem hora que a gente, sem querer, a gente fala alguma coisa, igual o denigrir, você falou aí logo no início. É uma palavra assim que não pode. O denigrir? É, denigrir. Tá falando ou seja, tá vendo? Porque assim, dentro dessas palavras existem alguns termos, né? Que hoje em dia as pessoas estão. Aí tem algumas palavras-chave. Tentando reavaliar o uso, né? Porque é de memória, né, da época da escravidão e também outras questões machistas. Mas é bem complexo. Bem complexo a comunicação não violenta. Porque não é porque a gente quer, às vezes sai, porque a gente exatamente. Porque já tá tão comum falar. E aí que é automático, isso, né? E aí, como eu te falei, a gente fala... Mas eu posso fazer só um adendo sobre isso. Na verdade, a etimologia dessa palavra, ela não quer dizer relacionada à cor da pele, mas sim à ausência de luz. Só que no contexto da sociedade, as pessoas utilizam e acham que está sendo racista essa palavra, né? Mas se você pegar ela na etimologia, ela não quer dizer isso em questão de pele. Eu tava procurando uma palavra para usar quando for contextualizar, usar essa palavra, desmerecer, desconstruir. Eu falei, mas não, aí eu, obrigada, professora, obrigada. Quem tava dando a dica do português, viu, gente? Já deu uma dica aí, ó, já uma dica do português aí com a nossa amiga. Mas aí porque eu entendo a etimologia da palavra, né? Mas aí a gente vai entrar dentro de grupos. Sim, que é porque dentro da sociedade, alguns termos realmente são considerados racistas, né? E aí eles estão tentando, assim, rever o vocabulário e tal, mas isso é um processo, né? Que a gente tem que ter um pouco de paciência. Que a língua, ela exige tempo, mas... E a nossa língua, ela de fato, ela é machista mesmo, mas porque o português, ele é assim. Mas a gente está trabalhando isso, vai acontecendo gradualmente, né? A gente sabe que a língua ela vai modificando. Vai modificando. Mas essa construção ela é lenta, porque tudo quando se trata da educação é muito lenta. Até a pessoa se tocar e começar a se construir, né? A própria CNV, Dorinha, eu acho que esse tipo de conteúdo, como você falou, nós fomos criados para ser violentos. A nossa educação é a do bateu, levou. Eu mesmo, quando meu filho era pequeno, e isso eu não tenho vergonha de assumir, muito antes de eu trabalhar com mediação, eu falava para ele quando ele ia para a escola, olha, se apanhar, você pode devolver, porque se tu não devolver, quando chegar em casa, tu vai apanhar de novo. Eu também fiz muito isso. Então, assim, muito isso. Pois é, a gente fala assim, poxa, mas como assim, Márcia? Tu falou isso pro seu filho? Eu falei, não tinha conhecimento, vou ficar me culpando agora. Mas a nossa cultura, ela é violenta. Então, assim, eu acho que esse tipo de conteúdo, né, assim como outros, inclusive a questão da violência doméstica, isso tem que ser urgente levado para a escola. Entendeu? Mas não é papel da escola entrar nessa seara. A escola é para formar, né? Tem aquela questão da academia, da tecnicidade. Não, gente, a gente tem que trabalhar esse conteúdo também nas escolas. Eu trabalho muito educação parental na minha página, por conta das crianças. E defendo muito o lugar da criança, né? Porque a criança, eu acho, de todos os seres que nós temos ali, homem, mulher, etc., idosos, ela é
assim, a vulnerável e assim, as pessoas falam de uma forma violenta da criança como se ela fosse um objeto. E é muito difícil. Eu, como mãe, já fiz isso também. Já fiz isso, é um fato. Mas depois que eu comecei a entender sobre educação positiva, né, comportamental, parental, a gente entende que tá errado, né? Sim, e aí esses termos. Exatamente, a gente tem que desconstruir isso e construir uma questão de uma visão de levar isso para dentro das escolas, quer particulares, quer públicas, enfim, o governo tem que investir nesse tipo de educação também, né? Abrir espaço para isso, né? Mesmo que tenha aquela discussão, mas é papel da família. Tá, mas a família não está cumprindo, porque a família também às vezes está sobre. Não dá para julgar a família. A educação tradicional que trouxe isso pra gente, né? E preparar os professores é importantíssimo. Eu, como professora, vejo o despreparo total em relação ao comportamento mesmo, a fala, por exemplo, se você não fizer isso, você vai ficar sem recreio. Parece bobo para nós adultos ouvir isso, mas para criança faz todo sentido, porque é importante o recreio. E faz parte da educação, da cultura. Então, assim, são essas pequenas frasezinhas ameaças que parecem ser bobas quando vistas assim de uma forma mas que geral. No futuro, né, isso pode ter... acaba transformando aquela criança num dependente. Por exemplo, ele vai falar para poder ele ter atenção ou fazer qualquer coisa, ele tem que dar algo. Tem que estar sempre aquela troca. Isso não é legal, porque tem coisas que é natural, é direito dela. Entendeu? Tem que fazer por onde, você tem que merecer. Não, tem coisas que já é direito deles. Exatamente. E a gente tem que realmente ter uma atenção especial para essa forma de tratar. E aí você quer que fale sobre a comunicação não violenta? Isso. Sobre os princípios? Então, se der tempo, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre as Lobas do Cerrado, esse projeto lindo que eu tô entrando como parceira e vou trazer para Samambaia, tá? Já tá dito, tá assinado aqui, carimbado. Muito bem, Dorinha. Então, assim, a comunicação não violenta, ela parte, né, de 4 pilares que a gente chama os 4 pilares da comunicação, que é uma observação sem julgamento. Então, quando você está diante de uma situação desafiadora, você faz uma observação daquilo, mas não julga o outro, que a nossa tendência natural é já chegar julgando. Tá? Depois você vai falar do seu sentimento, do como que você se sente diante daquilo ali, né? Ou seja, como que você se sente diante daquela situação. Vai falar da sua necessidade, qual a sua necessidade. A gente também não é habituado a falar nas necessidades. E por fim fazer um pedido claro, um pedido específico para o outro, né? Na maioria das vezes a gente interrompe esse ciclo na necessidade, achando que a gente falando da necessidade pura e simples, a pessoa vai entender aquilo que a gente quer, né? E não é assim. Eu já aprendi aos plenos 50 anos que o óbvio ele precisa ser dito. Isso. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você, né? Então a gente precisa estar assim passando por esses 4 passos, né? E aí, uma historinha simples, a gente sempre dá uma ilustração. Eu gosto de falar do exemplo do shopping. Vamos supor que eu e você marcamos de nos encontrar no shopping às 7 horas e tô eu lá igual um 2 de pau desde as 7, você me chega às 8h30 da noite com a cara mais deslavada possível, né? Não me avisou nem nada, e eu tô lá na porta do restaurante esperando você, né? Vontade de xingar, mas nós estamos aqui falando com a maior felicidade, como se nada tivesse acontecido. Exatamente, tipo isso. E aí, como é que você vai contextualizar essa abordagem? Como é que eu vou falar pra você? Então vamos lá, supondo esse exemplo. Dorinha, poxa, são 8h30, a gente marcou às 7. Eu te julguei? Eu te chamei de irresponsável? Eu te chamei de doida? Não. Eu só falei que nós marcamos às 7, que eram 8h30. Você só me lembrou. Só te lembrei. Exatamente, da forma mais suave possível. Fiquei chateada com essa situação. Aí nós vamos chegar lá ainda. Então, exatamente, aí vem o segundo passo, que é esse: como que eu tô me sentindo? Vou falar do meu sentimento ali durante aquela situação. Vou falar, poxa, Dorinha, fiquei chateada, fiquei me sentindo esquecida, né? Tipo assim, você marca um horário, você não avisa, não fala nada, chega aqui 1h30 depois com essa cara linda deslavada, não dá, né? Então, terceiro passo, eu vou falar da minha necessidade. Então eu vou falar, poxa, Dorinha, olha só, eu tive que, faz de conta que eu tenho filho pequeno, que eu tive que contratar alguém para passar do horário e ficar com meu filho pra gente poder jantar.
Então eu falo assim, eu tenho necessidade de pontualidade, porque eu acabei deixando uma pessoa lá em casa para olhar fulaninho, não tem, tá, gente? Mesmo tão grande, mas enfim, tive que contratar uma pessoa, gastar um dinheiro para ficar, e aí você chegou agora, eu só tenho mais 1h30, só tenho até às 10 pra gente conversar, porque eu tenho que liberar a pessoa. Então, aí, pessoa normal pararia ali aquele discurso. Não, já falou, já fez a observação, já falou de como ela se sentiu, já falou da necessidade que ela tem, mas não, a gente precisa fazer o pedido. Por quê? Para mim é muito óbvio que se eu falar dessas 3 coisas, você da próxima vez vai me avisar. Mas para você pode não ser óbvio isso. Então eu preciso falar assim, olha, então da próxima vez que você for ver que você vai atrasar, me avisa, me passa uma mensagem, se tiver sem telefone, me liga cobrar, enfim. Mas me avisa, eu preciso que me avise para isso não acontecer, porque ou a gente remarca, né? Ou eu já fico fazendo. Na maioria das vezes a Dorinha faz, sabe o quê? Não eu, né? Eu ia pedir desculpa a você e eu ia ser, nossa, ia fazer de tudo pra nunca mais errar. Mas em outras situações eu ia falar, sabe o quê? Não, quer mais conversa com aquela mulher, não, a mulher é muito chata. Exatamente. Mas assim, e aí acaba deixa de ter aquele aprendizado de assimilar, né, com você. Porque isso tudo é aprendizado. Isso tudo é aprendizado. E aí é o que eu falo, às vezes quando a gente não está disposto a ceder para o outro ou a facilitar para o outro. Quando a gente limita, as pessoas não gostam. Exatamente, as pessoas não gostam, né? Aí a gente entra naquela coisa, mas eu vou falar isso, eu vou ser desagradável. Não, gente, você vai ser você. Você então, para agradar o outro, você tem que se desagradar. Você tem que ficar plantada lá 1h30 esperando sem falar nada. E vai chateada pra casa, se você não fala. Exatamente. Não, outra vez que encontrar a pessoa vai pensar, meu Deus do céu. É esse mesmo, né? Mas então a gente não aprende a dizer o não. E o não tá englobado exatamente em posicionar, né? Exatamente. A CNV, ela fala de uma forma que você pode dizer o não, mas você não precisa dizer aquele não ofensivo, grosseiro. Você fala dentro de um contexto, você trazendo pra você a sua realidade, o seu ponto de vista. E a pessoa ainda foi até educada, né? Explicou que tinha alguém em casa, tal, ou seja, contextualizou. Contextualizou não. Tipo assim, olha, eu não posso esperar porque eu preciso, eu tenho a necessidade de pontualidade, né? Pra uns pode não ter, se você não tem filho, por exemplo, pequeno, você tá com horário tranquilo, então isso não é importante pra você. Um show de boa a gente vai ter que entrar. Vai ter que entrar no intervalo comercial. Quando a gente voltar, a Alessandra vai dar a dica de português. E você só fala um pouquinho das nossas lobas do Cerrado. Falo. Pra poder você ir embora? E finaliza? Tá. Daqui a pouco a gente... Rádio Oficial de Samambaia. Amamentar é bom para a criança e para a mãe. Os grupos de apoio ao aleitamento materno são muito importantes para mães. Eles divulgam a lei que protege a amamentação, compartilham experiências positivas, ajudam na solução de problemas relacionados ao aleitamento e encorajam as novas mamães. Amamentar e cuidar, proteger o futuro. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Ativa FM tem os melhores ouvintes. E sabe por quê? Porque a gente toca as melhores músicas. Sempre. Não dá pra confiar. Ativa FM. Notícia da hora. Você ligado nas principais notícias do país e do mundo, de hora em hora. De segunda a sexta, na Ativa FM. Notícia da hora. Campeã em audiência. Campeã em audiência. Ativa FM é líder. Champion Troféus. A Champion Troféus está no mercado há mais de uma década, sendo referência na produção de troféus, pedestais, medalhas, placas comemorativas e uma infinidade de peças. Champion Troféus, QN 312, Conjunto 7, Lote 3, Loja 1, Samambaia Sul. Telefones 33570640 ou 984277177. Acesse nosso site championtroféus.com.br. A conexão que aproxima, você merece. Venha para Link Up, a melhor internet. Link Up Internet, o provedor do coração.
única, não tem comparação. Link Up Internet é a melhor opção. Venha se conectar muito mais com o provedor líder em Samambaia. E você já sabe que eu estou falando da Link Up Internet Fibra Ótica. Muito mais qualidade, estabilidade, velocidade e suporte 24 horas você só encontra aqui. Contrate-nos agora mesmo através do telefone 0800 400 0440. Link Up Internet Fibra Ótica. Internet de verdade é aqui. 9h58. Se um programa já é bom, 2 juntos então é melhor ainda. Todo sábado, a partir das 9 da manhã, tem Dorinha Freitas e o Mulher Ativa, com entrevistas, discussões e tudo para você, mulher. E também tem Késia Paus e o Voz da Cultura, com um espaço aberto para você, artista da nossa cidade, mostrar o seu talento. Então já sabe, sábado a partir das 9 da manhã tem Mulher Ativa e Voz da Cultura, só aqui na Rádio Oficial de Samambaia. Vai falando dos arquétipos e ela faz a tese de doutorado dela, né? É esse livro. Então, assim, tem sido muito bacana. É um momento no qual as mulheres elas podem falar de algumas questões pessoais, né? É um grupo que ele se reúne para mais do que ler. É um grupo de escuta, né? Então a gente uma dinâmica para que elas se soltem, né? Exatamente. É maravilhoso. Na verdade, não precisa nem ter muita dinâmica. O próprio livro ele instiga esse compartilhamento, né? Então a gente vai lendo, vai parando, cada uma vai trazendo o seu ponto de vista a respeito daquilo que acha que como é que se diz, que é pertinente, que está vivenciando, e aquela troca de conhecimento só vai agregando para cada uma de que está ali, né? Então a gente fala, tem uma amiga minha que fala assim que quando uma se cura, todas se curam, né? Então, porque assim, as dores às vezes elas são parecidas, e eu posso não estar vivenciando ela naquele momento, mas posso ter vivenciado no momento passado, e aí a gente vai agregando isso à nossa história de vida, né? Então a gente vai, é muito legal esse projeto, assim, é um projeto gratuito essa leitura. A gente hoje está com 4 polos em Brasília e um em Goiânia, e estamos querendo expandir, né? Samambaia aí está na lista, deve ser o próximo. Então a gente tem Taguatinga, que foi o primeiro, Águas Claras, Lago Sul, Gama e agora Goiânia. E agora nós vamos trazer aqui Samambaia. E vamos trazer para Samambaia, porque eu acho assim, onde tem mulher e onde tem história, esse projeto ele precisa chegar. Porque realmente ele tem feito trabalhos que a gente fala assim, vocês são curandeiras? Não, nós não estamos ali para curar ninguém. Às vezes a própria escuta ela cura. Né? A escuta cura. Então, assim, a gente... Com certeza, muitas mulheres só querem ser ouvidas. Exatamente. Então, às vezes a pessoa só vai a uma vez ao encontro. Nunca mais ela volta. Mas a gente tem certeza absoluta que naquele dia, com aquele conto, que ela foi ali, ela buscou o que ela estava precisando. Ela falou, ela ouviu o que ela estava precisando. E muitas vezes eu não volto porque às vezes nessas falas a gente mexe com as dores, então às vezes voltar também é difícil, né? Uhum. Mas com certeza eu acho que todo lugar que a gente senta com outras mulheres, outras histórias, a gente é impactado. Eu falei muito sobre isso dia 8, que eu falei, acho que o dia da mulher pra mim é entender que eu aprendi com as mulheres, tudo que eu aprendi de melhor foi com mulheres, né? Uhum. Que nós temos essa habilidade. Olha que soma boa que a gente faz aqui todo sábado, né? De se ouvir, né? É tão bom. De falar. É muito gostoso.
Então, Márcia, agradeço demais a sua participação. Que isso, Dorinha, eu que agradeço de ter vindo. Ainda tem muito o que falar, que você é uma enciclopédia aí, ó. Não, não sou enciclopédia toda, não, minha Tem irmã, muita coisa para somar com a gente tá sempre buscando o conhecimento. Eu conheço você já há algum tempo, sei que a gente tá nessa como é que é? Lá, como é que é? Vibe. Nessa vibe de estudar muito, de espalhar conhecimento. Você, como eu, tem esse desprendimento de quanto mais você conhece, mais você quer explicar e passar para os outros. Isso é maravilhoso. Passar para frente, que adianta esse conhecimento que a gente vai trazer, o Logos vai trazer esse projeto para cá. E eu vou fazer uma grande reunião com muitas mulheres que eu conheço aqui na cidade e confraternizar, trazer café da manhã pra gente ficar lendo e comendo, porque onde tem mulher tem que ter comida também, né? E a gente vai fazer, né? Comida também é pura. Lógico, a gente não pode ficar só falando, tem que comer e beber muita água também, que a gente fala muito. Ainda bem que é água. Agradeço demais, eu queria que você passasse as suas redes sociais aí para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores, né? Pois é, gente, a minha pessoal é o @MárciaBarros 1000 em si. Por que 1000 em si? Porque eu sou 1001, né? Multiversão. Você é uma mulher ativa. Eu sou uma mulher ativa, literalmente. E o Clã das Lobas do Cerrado, a rede deles é @clubdaslobas.docerrado no Instagram, tá? Ótimo, então vocês podem seguir lá, vocês vão ver os cronogramas das reuniões. Isso. E sigam lá a Márcia, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só falar com a Dorinha aqui, que a Dorinha passa para vocês, que a gente vai ficar assessorando essa parte junto com a Natália aqui. Falando de Natália, eu vou deixar a Natália aqui já para dar as dicas dela de português aqui. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a professora Natália e hoje no Minuto da Escrita eu trouxe para você uma diquinha de língua portuguesa para você melhorar aí os seus textos, a sua comunicação escrita. E hoje a diquinha que eu quero deixar para você é o uso dos porquês. Dentro da língua portuguesa, nós temos 4 porquês. E o primeiro porquê que eu quero deixar aqui para você é o porquezinho junto, tá? Então nós temos 4 formas de usar a palavra porquê dentro da língua portuguesa. Então o porquê junto, sem acento, ele é utilizado principalmente para a gente colocar em respostas ou em explicações. E ele pode ser substituído pela expressão pois ou pela expressão visto que. Vou te dar aqui um exemplo. Choro porque machuquei o pé. Esse porquê a gente utiliza junto, tá? Ele é uma explicação, ele é uma resposta. Já o porquezinho separado e sem acento, a gente utiliza ele para introduzir uma pergunta. Então esse é o mais tranquilo, mais fácil de ser utilizado e ele pode ser substituído por que motivo ou por qual motivo, tá bom? Então, por que você não veio dormir ou por que você chegou tarde? Então, quando você quiser utilizar o porquê separado, ele é para perguntas. Sempre já no começo da frase, né? Isso, sempre no comecinho da frase. E já o porquezinho aqui só um minutinho. Eu acabei me perdendo aqui. Vamos lá. E também, esse porquê que a gente utiliza para perguntas, a gente também pode usar ele como um porquê relativo. Quem lê muito, geralmente vê em frases, em textos, esse porquê separado, mas ele não está sendo utilizado como uma pergunta. E sim, ele está sendo utilizado como pelo qual ou pela qual. Tá bom? Então, não achei o caminho, porque passei. Então, ele está no sentido de pelo qual ou pela qual. Não somente para perguntas, tá bom? O porquê separado com acento circunflexo no E, ele é usado para interrogações, mas ele aparece sempre no final da frase. Você não comeu por quê? Então, toda vez que o porquê vier no final da frase, e sendo uma pergunta, ele vai ser separado e vai ser com acento no E. Já o porquê separado e sem o acento, ele é no início da frase.
entenderam? E já quando ele estiver no final da frase, ele vai ser acentuado. E o último porquê é o porquê junto com acento, que a gente utiliza ele como um substantivo, que a gente está dando ali um motivo ou uma razão. Todos, vou dar aqui um exemplo para vocês. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Esse porquê, ele está sendo utilizado junto e com um acentinho, porque ele está dando uma explicação, um motivo, e ele sempre vem acompanhado de um artigo. Ele nunca vai estar sozinho, tá bom? Então, dentro da língua portuguesa, nós temos essas 4 formas de usar os porquês. Muito importante as dicas. Esse porquê a gente erra direto. Erra sempre. Eu ainda acerto muito o porquê separado, né? E até que eu sou uma pessoa meio que chatinha, eu procuro corrigir bastante, mas sempre errando e assumindo que estou errando e procurando me corrigir. Ainda bem que a gente agora tem uma professora de português aqui que dá essas dicas. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, é tudo sobre português _ Lá eu sempre posto dicas diárias, e também se você quiser deixar uma sugestão para que eu traga para o programa Mulher Ativa, só me procurar lá na rede social. Beijo, bom fim de semana para vocês. Obrigada, Nath, obrigada mesmo pela sua contribuição. Aí, gente, qualquer coisa aí já sabe as redes sociais da Natália. Ela tem um quadro nessas dicas de português aqui, são 5 minutos de ouro, né, que ela traz aqui, que vai melhorar muito a vida de vocês mulheres aí que tem seus projetos, como eu sempre falo, que às vezes não sabe, não tem essas dúvidas todas, né, para escrever um textinho, o textinho ficar melhor para ler, porque às vezes dá preguiça de ler quando o textinho tá errado, a gente fica assim meio que, ou seja, acaba que a gente não tem muita vontade de ler o texto quando vê muitos erros de português. A verdade é essa, e eu digo isso não só por mim, como por todo mundo. Quando vê um texto errado, as pessoas já vai lá, já não dá muito crédito para aquilo que está sendo apresentado por conta dos erros de português. Então, e às vezes não consegue entender qual é a mensagem que a pessoa está querendo passar. Então, saber se expressar melhor facilita esse entendimento, né? Então, pelo simples, né? Isso. Eu gostaria muito, eu vou lhe dar uma dica aqui para você trazer no próximo programa, para você fazer um texto e você lê ele sem vírgula, ele com vírgula. Beleza. Com essas acentuações. Sim. Que é para poder ensinar elas a escreverem também. Perfeito. Tá bom? Pode deixar anotada a dica. Então é isso aí. Obrigada, Nath. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade, tá? Agora, gente, a gente vai conversar com a doutora Fabiane, que é um quadro fixo do nosso programa. Ela tá aqui. Eu trouxe Dorinha com ela. Ó, gente, é estranho falar o nome de outra pessoa que é o nome da gente, né? Nossa querida psicóloga também já está aqui, já passar as dicas dela também. E aí eu vou falar aqui, Alessandra, eu encerro contigo, tá bom, minha princesa? E aí eu vou falar aqui com a professora, com a doutora Fabiane. Bom dia, doutora Fabiane. Bom dia. Bom dia, Dorinha. Mais um sabadão aí, né, minha amiga? Mais um sabadão aqui no batidão, né? Batidão, a gente faz por amor, né, amor? Com certeza, é só por amor, né? Deixando passando bem aqui claro, informação, deixando todo mundo cheio de conhecimento. Deixando bem claro aí pra vocês, né, que no próximo dia 24 a gente tá fazendo um evento, né, com o nosso projeto Mulher Ativa. Vai ser no centro de Samambaia, ali próximo à feira de artesanato, na Carreta. E aí você já sabe que você vai estar lá, né? É mesmo? Qual vai ser o horário, Dorinha, para já deixar o pessoal informado? Amanhã vai ser de 8 às 14. A gente vai ficar até... Vai ser dia de sábado? Vai ser na sexta-feira, dia 24. Dia 24. Então daqui a pouco eu passo maiores informações. Bom dia, Dorinha. Bom dia, Dorinha, minha xará, tudo bem? Meu nome é Doralice. Sou advogada na área de Direito de Família, juntamente com a doutora Fabiane na área do Previdenciário. Hoje nós iremos aqui falar uma pauta bem importante a todos aqueles que são aposentados e pensionistas, seja ele servidor público também. Estamos na fase de prestar contas, né, ao leão, que é o imposto de renda. E aqueles que têm a lei 7713 de 88, ela estabelece que é possível pedir o pedido de isenção do imposto de renda, né? Algumas pessoas que são acometidas por algumas doenças e moléstias graves. E eu vou citar aqui alguma dessas doenças, para que a pessoa possa até mesmo solicitar, porque às vezes ela recolhe o imposto de renda, paga, é aposentada e não sabe do benefício que ela tem. É a AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, que no caso é aquele que usa marca-passo, a cegueira, contaminação por radiação, doenças em estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla,
espondilioartrose aquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, que é os casos de hepatopatia grave somente serão isentos rendimentos auferidos a partir de 2005. Neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome de talidomida, tuberculose ativa. Né? Esses são um dos requisitos, as doenças estabelecidas por essa lei que cabe à isenção do imposto de renda. E deixando bem claro que essas siglas aí, esses nomes difíceis aí, que cientificamente são nomes igual às plantas, né? Todas têm um nome diferente dos que a gente chama. Enfim, esses nomes difíceis aí vai estar lá no laudo médico, mas é só perguntar ao médico como é que é isso aqui, o nome disso aqui mais comum, né? Um termo mais entendível, né, para que a gente possa procurar os nossos direitos, que aí fica mais fácil. Qualquer coisa também vem aqui no quadro Mulher Ativa, que vai ter as doutoras aqui para explicar para vocês direitinho, gente. Sim, e até mesmo o Alzheimer, né, que é uma doença que acometeu muitas pessoas, né, nos últimos anos, e embora essa doença ela não esteja prevista na lei, é possível também o pedido da isenção do imposto de renda também. O que não gera a isenção do imposto é porque às vezes a pessoa tem uma doença grave, mas ela ainda está na ativa, ela ainda exerce atividade. Então não vai, por mais que ela tenha essa moléstia, não é possível o pedido da isenção. E outra coisa que também não cabe para a isenção, mesmo que a pessoa, ela só vai aos proventos, os rendimentos da aposentadoria que ela recebe. Outros rendimentos que ela tem, como aluguéis, aplicação financeira, isso não vai incidir essa isenção, somente nesses casos que eu citei. E agora com a doutora Fabiane. Fala aí, doutora Fabiane. Nossa, porque assim, tanta coisa que a gente não sabe, né? Como o direito é importante. Como esses três tópicos que a gente está abordando no nosso programa, doutora Fabiane, como é importante a área de direito, a área de saúde e a área de educação. Como essas três são a base. É básico. Que a pessoa tenha uma sustentabilidade melhor nos seus projetos, tenha condicione melhor a sua vida como um todo. Verdade, Dorinha. O conhecimento é tudo, né? Sem o conhecimento, a gente não pode chegar ao nosso direito. Por isso que é importante a gente sempre estar trazendo esse conhecimento, os direitos das pessoas. Que quantas pessoas não sabem que tem esse direito, né? Muita gente não sabe. Então a gente está aqui para informar, para auxiliar vocês no que for necessário, e a gente está sempre trazendo temas importantes. Se vocês quiserem também sugerir temas, fiquem à vontade, pode colocar aí nos comentários, né, no Facebook, que a gente pode estar preparando um artigo sobre isso, tá? Então agora vamos para a segunda parte dessa isenção do imposto de renda. E como que a gente faz para ter acesso a esse benefício? Bem, tudo a gente precisa de provas, né? Para poder ir atrás de um direito. Então, primeiro, você vai juntar seus laudos médicos, receitas, exames, tudo que é referente à patologia, você vai juntar, né? Pegar todas os documentos médicos, com CID, tudo direitinho, juntar com a documentação pessoal, né? Especificar, é muito importante especificar a data de início da patologia, né? Quando começou, e ainda também é importante falar que não importa. Vamos dizer que você está teve câncer, né? E agora teve um diagnóstico de cura. Ainda assim, você vai permanecer o seu direito. É permanente, não é transitório, tá, pessoal? Então, quem já teve câncer ou alguma, né, uma neoplasia maligna e já teve alguma vez na vida, e mesmo assim já está curado, você pode ir atrás, você pode receber ainda, tá? Daqui pra frente, e ainda os retroativos. Retroativo, né? Retroativo você recebe de 5 anos. Tem direito a receber de 5 anos. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso que você está falando. Então, se a pessoa teve o câncer e ela se tratou, já fez toda a quimioterapia, já está tudo ok, né? Ela perde benefício depois disso, não? Não, ela pode ir atrás da isenção do imposto de renda, caso ela seja aposentada ou seja pensionista. Tá, e no caso, falando no benefício não só da isenção, eu estou falando no benefício da aposentadoria.
Mas depende, é benefício por incapacidade, é auxílio doença ou é aposentadoria por... Ela tá doente, por exemplo, ela teve câncer, ela se aposentou por causa da doença. Aí, de repente, ela teve todo um tratamento e ficou bem. Ela perde? Não, né? Não, se ela já está aposentada. Não, né? Não tem isso. Tá, eu pensei que perdi. Assim como a isenção do imposto de renda. Mesmo que a doença seja tratada e ela deixa de ter a doença grave e a moléstia, aquele benefício não retroage. Não retroage para deixar a isenção. Ela permanece com a isenção. Agora. Tipo assim, a aposentadoria poderia perder a aposentadoria porque a pessoa já não está mais doente. Porque ela só durante aquele período, né? Por isso que agora deixa eu te explicar. Esse questionamento da mulherada com a gente. Deixa eu te explicar. Ela aposentou por aposentadoria normal ou aposentadoria por invalidez? Por invalidez. Não, então a aposentadoria por invalidez, ela tem umas exceções. É isso que né? Porque permanentemente a pessoa tem que comparecer à perícia a cada 2 anos, se eu não estiver enganada. Tem que comparecer à perícia, levar os laudos. Na aposentadoria por invalidez é assim. Porque, segundo eu sei, pode a gente sabe que a pessoa pode ser curada daquele câncer, mas isso não quer dizer que ela não pode, o câncer vir em outro local. E aí vai ter que mexer novamente com a aposentadoria. É isso que a minha colega Se for aposentadoria por invalidez, Dorinha, ele pode ficar, o INSS vai ficar fazendo perícias permanentes até chegar qual a idade dela? Ela tem 70, fazer 70. Então depois de 70 não faz mais não. Não. Agora se fosse mais nova, 60, 50 e pouco, aí sim ia ficar fazendo exames periódicos de perícia, né? Para reavaliar se ela continua inválida. Mas depois dessa idade não. Porque é tipo assim, porque se a doença, o câncer é uma doença que você pode... ela pode retornar a qualquer momento, né? A gente tem as células cancerígenas, né? Elas podem... por exemplo, a partir do momento que você tem a primeira manifestação dela, para você ter uma próxima é mais fácil. Eu acho que sim, se você não cuidar da imunidade, enfim, você acaba que fica mais vulnerável até por conta da doença. Eu acho que é isso, nesse sentido que preocupação maior. Mas continue, professor. Tá. E aí você pode me perguntar, e aonde, doutora, que eu vou fazer essa requisição, né, para isentar meu imposto de renda? Aí você vai direto na fonte pagadora. Tá? Quando é pelo INSS, você é aposentado pelo INSS, direto pelo site, você pode fazer, juntar a documentação. Caso você precise de uma orientação, faça uma orientação jurídica, né, com o advogado, ele pode estar fazendo todo esse processo para você, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o INSS não concede, né? Aí vai ter que ir para a via judicial. Mas no requerimento administrativo, você só contrata advogado se você desejar. Você pode fazer sozinho, né? Caso não seja aprovado, aí vamos para a via judicial. E de preferência procura um advogado previdenciário, tá, gente? Que mais? Efeito retroativo, eu já falei, né? Desse efeito retroativo, a prescrição é de 5 anos, mesmo se você teve a moléstia grave há 10 anos atrás, vamos dizer assim, você ainda tem direito de receber de 5 anos para cá. Sim. Tá? E aí daqui para frente. E você pode solicitar essa isenção ainda trabalhando? Não, não pode. Essa isenção é só para aposentados e pensionistas. Quem está na ativa, mesmo que esteja com alguma doença grave dessas que estão no rol que a doutora Doralice comentou, não pode. Se está na ativa, então está dizendo que ela tem condição de trabalhar, não é? Então não vai ter direito a essa isenção. E voltando aqui um pouquinho a esse rol de doenças graves que a doutora Doralice falou, existem algumas doenças como o Alzheimer e outras doenças ocupacionais, né, que elas podem encaixar na alienação mental, porque só pode ter a isenção dentro daquele rol. O rol é taxativo, ou seja, é só aquilo e pronto, né? Mas já tem entendimentos que algumas doenças ocupacionais, né, o auxílio por acidente, pode encaixar na alienação mental e poder pedir essa isenção do imposto de renda, tá? Importante. Posso sugerir uma pauta? Sugira. No próximo programa eu quero que a senhora traga para nós aqui, para nossos ouvintes, uma pergunta constante,
Mas pode terminar e depois eu te falo. Tá, só vou pro último tópico agora. Previdência privada. Às vezes você faz uma previdência privada de algum banco ou de alguma seguradora, na previdência privada também tem esse direito, tá? Sim. Esse direito vai para previdência privada, previdência pública, todo tipo de previdência você vai ter direito a essa isenção. Aposentados e pensionistas, vale ressaltar. Dorinha, a minha fala eu encerro por aqui. Tem alguma pergunta aí do pessoal? Clarissa tá aqui pra ler, ela sai aqui. As perguntas essas que eu tô te fazendo já. Tá, já tô fazendo. E aí, eu queria que no próximo programa a senhora trouxesse pra gente, pra falar, eu sei que não é a especialidade de vocês, mas vocês entendem Sim. um pouco. Pra poder dar um entendimento melhor pra nossa mulherada sobre a perícia. Sim. Muitas mulheres falam, eu tenho 3 hérnias de disco na minha coluna e não me aposenta, aquele médico não foi com a minha cara, tem que passar por 3 peritos, não sei mais o que. E essa dúvida é constante, meu celular está carregado de dúvida com relação à aposentadoria e sobre perícia. Mas perícia é a minha área, perfeito. Ótimo. Então a gente vai falar sobre perícia médica. Então no próximo programa a gente vai falar sobre perícia. Porque é super importante, a mulherada. Eu nem vou procurar meus direitos, não, porque ele só aposenta a gente quando a gente tá cego dos 2 olhos, quando a gente já não tá ouvindo mais nada, quando a gente já. Ou seja, tem tanto a dúvida, né? E o sofrimento que elas passam pra gente, né? É muito grande. Então eu queria muito que a senhora fizesse falar sobre perícia na próxima. Perfeito, combinado. Viu, Dorinha? Viu, Dorinha? Combinado. Estaremos aqui. Ouvindo 2 Dorinhas. 2 Dorinhas, né? Dorinha, você gosta de falar muito também? Gosto de falar muito. Tem mais alguma pergunta, Clarice? Não, aqui no Facebook nenhuma pergunta. Mas as perguntas que eu trouxe foi realmente estão bombardeando depois do seu quadro aqui no nosso programa. As perguntas são em cima, porque como eles me conhecem, então, olha, pergunta lá, tal, vamos ver lá, ou seja, então eu estou guardando aqui, como eu vi que perícia é que mais foi procurada, então vamos falar desse assunto, mas já vai ter outros assuntos aí pra frente, pra gente falar de acordo com a Vamos alinhando aí. Vamos alinhando. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Né, no nosso programa, mais essa contribuição super importante, né, para que nossas mulheres tenham mais conhecimento, né? Porque só o conhecimento liberta. Obrigadão. Verdade. Próximo sábado vamos estar aí. Obrigada, você não vai estar, vai estar só Dorinha, né? Vai ser só eu, só vai estar eu. Sábado vou viajar, passear um pouquinho, né, gente? Descansar a mente. Descanse mesmo. É necessário, né? Necessidade. O descanso. Então, na próxima semana a gente vai falar. Dorinha também vai falar sobre perícia? Sim, claro. Então tranquilo. Então a gente vai falar Estaremos aqui. Então, muito obrigada, Dória. Passa suas redes sociais também, que eles têm da Fabiane. Minha rede social é Advocacia Queiroz Correia. Sem o I. Sem o I, isso mesmo. E o outro, Queiroz Leitão. Queiroz Leitão, tá. Então é aquele lá mesmo, né, Clarice? Então todo mundo segue lá, doutora, para poder tirar as dúvidas. E se tiver dúvida também pode colocar aqui no Facebook, viu? Também pode mandar pra gente no 92005-2895 aqui no WhatsApp da Ativa, que a gente tá tirando todas as dúvidas. Então 3357, né, 6705, que é o telefone aqui, que é só ligar aí que a gente atende, ou nas nossas redes sociais, o nosso telefone, nossos contatos, quem tem mais contato com a gente, programa Mulher Ativa aí. Nós agora estamos também no YouTube, gente, então é super importante, quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso programa, é só colocar lá Programa Mulher Ativa, que já sai direto nossa. Inclusive as nossas lives ficam gravadas e estão lá. Nós temos as nossas lives também estão lá, gente. Então, além do programa Mulher Ativa, a gente também tem as lives de quinta-feira agora que estão sendo maravilhosas, trazendo ótimos convidados. E vamos dar sequência. Daqui a pouco a gente vai estar na TV também e a gente vai só crescendo, porque a gente quer mais mulheres empoderadas, né? Através de nosso pouco que a gente pode passar para o conhecimento, né, Clarice? Isso mesmo. Opa, chegou o quadro esperado, o quadro da saúde. Vocês ouvintes aí, que querem saber um pouquinho mais sobre a saúde mental e o psicossocial, nós já estamos aqui com a nossa querida Alessandra Silva, nossa querida amiga, que faz esse quadro de extrema importância também no nosso programa. Como eu falei, as 3 bases, viu, Dorinha? Saúde, educação
e direitos. Então, esses 3 quadros, eu escolhi a dedo das pessoas, são pessoas que realmente têm todo esse desprendimento de expandir o que sabe, né? Por ativismo mesmo, por amor à causa, para que nossas mulheres tenham mais entendimento. Obrigada, mais um dia aqui junto com a gente. A Alessandra tá mais bronzeada hoje, de preto. Pedalei, ciclismo. Peguei sol. Vamos lá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia doutora Dora, doutora Fabiane, bom dia Clá, bom dia Dorinha. Eu queria começar o programa primeiro parabenizando todas as mulheres e justificando a ausência do psicanalista Marcos Souza. Ele não pôde vir, houve um imprevisto, mas ele mandou um poema para eu recitar para todas as mulheres. Mas em breve ele vai vir aí, a gente traz ele. Com certeza. Não vai faltar oportunidade, doutora. Com certeza. Aí ele colocou no poema, eu mulher. Colocou, eu mulher, hoje acordei mulher, hoje resolvi viver. Hoje quis ser bela, hoje resolvi não dar ouvidos. Hoje só ouvi a mim. Hoje quero sorrir até faltar o ar. Hoje nem a TPM vai ter voz. Hoje não trabalho 24 horas. Hoje, só por hoje, viverei por mim, em mim. Hoje acordei assim. Psicanalista Marcos Souza. Olha, e ele é hipnólogo, viu, gente? Ele é hipnólogo. Ainda escreve assim, tá muito bom. Aí ele trouxe outro poema dele, A Boca. A boca que me beija, a boca que fala, a boca que dá água na boca, a boca que dá prazer, a boca que faz gozar, a boca que canta o canto, a boca que sussurra, e geme, a boca que sonho, a boca que sonha, a boca. Ele é um poeta assim nato. Aí ele mandou também um poema de Mário Quintana pra gente refletir um pouquinho sobre o dia de hoje. Passarinho, é um poema muito conhecido. Hoje caminhei no escuro, em passos lentos, sobre o tempo de nuvens cinzentas, em ruas sem saídas, nem becos, nem portas. Feito passarinho ferido no belo sol infinito. Feito pérola esquecida no mar grandioso. Feito festa em ilha sozinho. Hoje caminhei na dor. Caminhei ao relento buscando cor, em arco-íris desbotado. Ao léu feito preso, feito réu, feito breu, abelha sem mel. Hoje caminhei sozinho, feito animal que nasce fora do ninho. Feito poeta patativa do Assaré, ao 91. Cego sem siso, sem juízo. Feito pedra no meio do caminho. Mas como disse o grande mestre Mário Quintana, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. E eu e você, passarinho. Que lindo! Psicanalista Marcos Souza. Vocês passarão, passarinho. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de saúde mental, Vamos. Algum atendimento psicossocial. Você dando aula direto nessa correria, né? Sim, bem corrido. Imagina. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada mais um dia aqui com a gente. Esse quadro é de super importância, como eu falei, saúde mental e psicossocial. E também é um dos quadros muito procurados, né? Vamos falar um pouquinho hoje? Qual tema que você trouxe hoje aí? Eu trouxe o tema para agregar ao que a Márcia trouxe de comunicação não violenta. Ela trouxe um tema que eu explano muito nas palestras do SESC. Essa semana eu estive na semana de homenagem às mulheres do SESC, com políticas públicas voltadas para a mulher. E lá a gente trabalhou justamente um dos fatores que causam a comunicação não violenta, que é a violência psicológica, moral, sexual contra a mulher, que foi a Lei Maria da Penha, com políticas públicas voltadas do Provítima, né? Então foram policiais lá falar sobre essa palestra, tivemos a participação de uma psicanalista. Então foi um tema que abrangeu diversas vertentes dentro dessa área de saúde da mulher e contra a violência, né? Então hoje a gente vê que a violência contra a mulher, ela se dá não só no âmbito mais privado, individual, ela se dá também no âmbito social. E é o que eu estava fazendo a troca com o Marcos ontem, que às vezes não vem só de uma cultura machista, que nem as pessoas costumam cultuar, né? Vem muitas vezes de relacionamentos patológicos e de falta de imposição do que é ser respeito, ter respeito, ser respeitoso para com o outro, do que é ser empático, e muitas vezes isso causa adoecimento dentro de determinadas relações. Aí eu trouxe um livro que é do Marshall Rosenberg,
que deve a doutora, não sei se a Márcia, ela pontuou para vocês, mas eu estava ouvindo as falas dela e eu concordei com ela. Da questão de mediação de conflito, onde a gente não dá voz só a uma pessoa, a gente dá voz aos dois. Os dois são interlocutores de uma comunicação. E às vezes o que é dito não é dito para o outro. E às vezes o que significa uma palavra para o outro não significa para mim. Então, assim, corrigindo uma fala que teve aquela questão, acho que foi você que colocou, que às vezes as famílias estão desestruturadas e elas acabam replicando esse comportamento para os filhos e para outras pessoas na relação sistêmica. Mas se a gente parar para pensar, não é uma família desestruturada, é uma família com uma estrutura dela. Toda família, ela tem sua estrutura. Por mais caótica que seja, a família tem sua estrutura. E quando a gente fala de estrutura familiar, a gente está falando também de vertentes de relacionamentos saudáveis, ou não. Tem famílias que realmente adoecem e também causam adoecimento intrafamiliar, e tem famílias que replicam comportamento. Outra fala da doutora que me chamou muita atenção é que ela trouxe a questão do racismo e às vezes da violência na nossa fala, na nossa comunicação verbal. Eu achei interessante porque o Rosenberg, ele fala muito sobre isso. Ele fala que os pilares da comunicação não violenta é o respeito, a empatia e o acolhimento. E muitas das vezes, quando a gente vai se comunicar com o outro, a gente não tem o respeito, a fala do outro, o que o outro quer dizer, a gente só quer ouvir o que a gente acredita ser verdade. Então, assim, eu sempre pontuo nas palestras no SESC, antes de saber o que fazer, é preciso saber ouvir. E às vezes a gente não escuta o outro, a gente não escuta nem a nós mesmos. E a gente projeta as nossas demandas subjetivas no outro. A gente comentou isso ontem, né, Marcos? Eu acho que ele está aí ao vivo. Ele está viajando, mas eu acho que ele está assistindo o programa. Pra você, Marcos. E o outro pilar é empatia. A gente quer se colocar no lugar do outro, porque a sociedade em si fala que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas empatia não é se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é único e é subjetivo. É você entender que você tem que respeitar o espaço do outro. Porque se você não respeita o espaço do outro, você não respeita nem a si mesmo. E o outro pilar é o acolhimento, que a sociedade ela não quer acolher. Ela quer julgar, ela quer depreciar, ela quer desconstruir e condenar. Exatamente, quer controlar. E o que eu trouxe também pro Marcos ontem, que é a questão também do status quo. Tem uma frase que pai usa muito: você quer saber o ser humano, quem é o ser humano, dê poder a ele. Às vezes a gente dá um espaço para uma pessoa e ela acha que o espaço físico significa espaço subjetivo e deprecia os demais. Né? Isso já aconteceu em vivências minhas no trabalho, isso já aconteceu em ONGs com colegas meus da área de saúde. Então, onde tem ser humano, tem conflito. Então, o que a doutora falou, eu achei muito interessante, que ela pontuou: às vezes não faz sentido para você, mas faz para o outro. Então respeite o outro. Não existe certo ou errado, existe a sua verdade e a verdade do outro. Então às vezes a gente dá muita voz para um lado e a gente cala o outro. Então a gente acaba cometendo uma violência psicológica com o outro. E isso deprecia o humano, porque perde a credibilidade na relação, você passa a não confiar mais nas pessoas e você ganha um espaço que você começa a não se valorizar dentro daquela relação. Aí eu costumo dizer para os grupos lá do grupo mais vivido do SESC, que a minha área lá de palestra é geriatria e gerontologia: não fique onde não te cabe. E não fique onde você não é respeitado. Antes de buscar respeito do outro, respeite a si mesmo. Então eu sempre falo isso e enfatizo na minha relação, que os pilares para eu manter vínculo com as pessoas, primeiro é o respeito. Se quebrou o respeito, eu corto o vínculo. Eu, particularmente, Alessandra, psicóloga, e eu digo a vocês, ouvintes: busquem relacionamentos saudáveis em qualquer ambiente que vocês vão. Porque se vocês não buscam isso, vocês estão se anulando subjetivamente. Porque quando vocês não são ouvidos, não há comunicação. Comunicação. A palavra como vem de comunidade e ação. Se você não tem uma ação dentro de uma comunidade que ela é respeitosa ou que ela respeita a sua subjetividade, como que você vai manter uma interação? Não há interação. Então, quando não há interação, fica unilateral. Então, uma das partes já começa a ser afetada por comportamentos disfuncionais dos outros. Aí ele também traz a derrobotização da fala. Quando ele fala desrobotização, perdão, é uma palavra bem difícil, desrobotização da fala e da escuta, ele fala que acontece por meio da observação.
Eu costumo muito ver, principalmente no grupo lá, acho que a Giovana lá do Sesc de Taguatinga, a Josi do Sesc de Taguatinga Sul também, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, elas estão ouvindo o programa. Sempre eu friso lá assim, que você quer saber o que o outro faz, não perceba o que ele diz, perceba o que ele faz. O comportamento não verbal diz mais do que o comportamento verbal. O que é comunicação para Rosby? É aquilo que você observa e aquilo que o outro replica milhões de vezes, mas não através da fala. Porque a linguagem, ela é confusa, ela é dialética e às vezes ela traz muitos estigmas sociais, mas o comportamento não. O comportamento, ele é preciso, ele é sistemático e ele vem de emparelhamento. Que quem está ouvindo aí, que é da análise do comportamento behaviorista da minha área, que são outra vertente, que a minha área é terapia cognitivo comportamental, entende o que eu estou falando. Então, assim, no senso comum, vamos lá para os ouvintes entenderem. Quando uma pessoa diz, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, pouco é. Porque para você reforçar que você é uma coisa, o seu comportamento em si tem que corresponder à sua fala. Então, assim, às vezes o comportamento verbal é de um jeito, vamos lá para um homem que agride a mulher. Às vezes ele fala, no relacionamento abusivo, eu amo a minha esposa, eu dou tudo pela minha esposa, eu sou respeitoso. Mas o comportamento é de um homem que anula a mulher, de um homem extremamente controlador, de um homem extremamente machista, que não valida as falas da mulher, que não acolhe as necessidades da mulher, não incentiva, não empodera a mulher a trabalhar, a ganhar o seu espaço no âmbito profissional. Então fica muito defasado. Aí é o que a gente fala dentro do set terapêutico. Há uma discrepância entre o dito e o feito, entre o não dito e o dito. E a gente é preparado muito a ouvir. Pode falar. Né? Ai, a gente fica esperando muitas vezes, eu te amo, né, no relacionamento. E aí um eu te amo desmorona todinha a mulher. Às vezes ela acabou de apanhar e fala um eu te amo e aí ela perdoa tudo. Verdade, então é muito importante o que você falou, Alessandra. É prestar atenção nas atitudes. Com certeza. E não só nas falas. Exatamente. As falas, o vento leva. Minha mãe falava isso. Isso é sábio. Os antigos, a gente tem que valorizar muito os nossos pais, as pessoas mais velhas, justamente por isso. Porque elas, mesmo sem aquele conhecimento pedagógico, elas têm conhecimento de vida. E aí, eles sempre falam, minha mãe é muito sábia, e ela sempre falava isso. Tudo demais é veneno, minha filha, até amor. Minha filha, não acredito muito em mimizinho que eu te amo, se o cara tá ali te tratando mal, te deixando. Então, confie, comece a observar isso aí. Ou seja, os nossos velhinhos são muito sábios. São. E o que você falou é muito certo. Sim. Obrigada. Tem pessoas aqui já te elogiando aqui na nossa live, falando que você tem toda a razão. Orleans, minha amiga, é verdade. Falando que você concorda plenamente contigo. E eu agradeço a participação desse pessoal que está sempre aqui, entrando e participando nas nossas lives. E obrigada a Rosas Balões também aqui. Tem gente, tem um monte de gente aqui. Inalda, querido, um beijo. Diogo Ribeiro, tem a Aldenice, tem um monte de gente aqui. A Aldenice era minha paciente na VES. MC Fael, um beijo, obrigada. Dolores Soares entrou também, muito obrigada. Luísa Guimarães, querida lá do Sol Nascente, obrigada. Eliane Dávila, tá desde o começo do programa, obrigada, Eliane. Evandro, meu querido, um beijo, obrigada. Tem um monte de gente aqui que eu não conheço, tem o Lúcio Black, que eu não conheço, mas estou feliz com a sua presença. Vocês que têm projetos sociais, eu ressalto aqui. Vocês têm algum projeto social que querem apresentar pra gente, para que mais pessoas conheçam, entre em contato com a gente pra gente trazer você aqui para apresentar esse projeto, tá? E você, mulher, que tem alguma história, que queira passar a sua história, para que outras mulheres reflitam, né, sobre sua convivência, aprendam com a sua história, procura a gente também. Tem um Batera K, Suzete aqui, Trigueiro. Suzete, tá convidadíssima para participar do nosso programa, tá? Um beijo. Tem o Caio Batera, nossa, Cida Olivier, um abraço, Cida tá sempre presente também. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, muitas pessoas aqui nos vendo e nos ouvindo e te parabenizando, Alessandra. Obrigada. E é o que a Márcia falou, Dorinha, assim, na questão da mediação, não há o oprimido e o opressor. Porque todo mundo só faz com a gente aquilo que a gente permite. Isso. E a gente vive de uma cultura que onde a gente se impõe, a gente é agressivo, a gente é ríspido, a gente é ignorante. Quando a gente delimita, né? Delimita o espaço. É tratado como grosso. Aí o opressor passa a ser a vítima e quem foi agredido passa a ser o opressor. Então, assim, é uma dicotomia muito grande.
No entanto, que eu quero trazer muito o Marcos, que ele tem uma leitura da psicanálise que é muito interessante. Que ele é mais ali para Freud. E Freud, ele fala muito dos extremos. E você nos ensina muito, amiga. Do inconsciente. Essas suas falas, você sempre indicando livros. Claro. E aos poucos a gente vai chegando no consenso, vai se entendendo e vai passando mais e mais a trazer pessoas para essa reflexão. Tem muitos profissionais muito bons. Isso, para essa reflexão do quanto que é importante o entendimento, o respeito, para que haja uma boa comunicação, né? E Lacan, ele fala muito sobre isso, Dorinha, que toda fala é uma denúncia e toda denúncia é uma petição de amor ou de ódio. Então, assim, quando Pedro fala de João, Pedro fala mais de Pedro do que de João. Então eu tomo muito cuidado quando eu vou ouvir um paciente no set terapêutico, eu vou ouvir alguém na sociedade que sofre uma violência. Vamos supor de Lei Maria da Penha, que é a área da doutora Fabiane. Porque às vezes eu tô ouvindo a mulher, mas o homem também já sofreu algum abuso. E às vezes ele tá replicando aquele comportamento, mas não é porque ele quer. Aí vem a questão do estigma social. Ele é vagabundo, ele é machista, ele não presta. Mas quem escuta na nossa área não vai depreciar aquele homem. A gente vai tentar entender o contexto de vida daquele homem. Por que ele replica esse comportamento tão violento? No entanto, que dentro dos fóruns, a doutora Fabiane pegou e falou pra Márcia, que a conhecia dos lugares, né? Que ela é mediadora. Mas dentro dos fóruns tem, na área jurídica, na área da vara ali familiar, que escuta tanto o agressor quanto o opressor. Tanto o agressor quanto a vítima. Por quê? Porque as duas vertentes. Porque se você não cuida. É esse? Esse é o nome. É a área do NAFABIT. NAFABIT? Porque assim, se você não cuida desse agressor, você está futuramente colocando ele numa sociedade que ele vai replicar o comportamento. E a nossa proposta. Vai ter outras vítimas. E a nossa proposta, Alessandra, não é nem julgar, né? A nossa proposta do nosso programa é justamente isso. Tratar a mulher também. Eu vejo muitas políticas públicas aí para aprender o algoz, né? Em termos de segurança contra o algoz e nada de proteção com ele. Porque às vezes ele tem todo um histórico. A gente só dá, como eu estou sempre falando da minha mãe, a gente só dá o que a gente tem, a gente oferece o que a gente tem, o que a gente recebeu. E aí a gente tem que tratar também do homem. No nosso programa, a gente é um programa voltado para a mulher, mas a gente tem consciência, certeza mesmo de que tem muitos homens aí que são adoecidos. A nossa sociedade está muito adoecida. O índice é de 86%, e isso inclui homens e mulheres. Concordo. Então, se nós somos maioria e a sociedade é 86%, então tem muita mulher doente também que precisa ser tratada, até para que ela não virar uma codependente, uma dependente emocional e um relacionamento abusivo, que muitas das vezes ele acontece porque ela não se conhece, ela não se não tratou as feridas de infância e entrou no relacionamento, né? Isso, Dorinha? Exatamente, Dorinha, você disse tudo agora. E aí fica culpando só o homem. Tem as caminhadas aí, eu até parabéns, aproveitar aqui que as meninas estão caminhando hoje lá, estão fazendo a caminhada, a passeata contra o feminicídio. Um beijo para todas as meninas que estão fazendo isso aí, gritando não me mate, que a gente mais vê. Mas cadê as políticas públicas para que realmente esses que matam saibam que não pode matar, que tem que respeitar? Cadê? Então, não adianta só a prisão, né? Não adianta só a prisão. Não. Você tem uma reabilitação, né? Com certeza. Até porque no ambiente da prisão ele pode piorar. Ele chega lá e volta pior. Muitos, né? Enfim, interessante. Até fala que é tipo uma escola, né? Uma escola do mal. Isso. E interessante também enfatizar que por mais que a gente fala, eu vivo numa sociedade machista, mas às vezes nós mulheres temos replicação de comportamentos machistas. Tem muitas. Tem muitas. Eu fui palestrar na Clínica Recanto ontem e tinha uma mulher que diz que realmente mulher não tem lugar. Olha só, uma fala de uma mulher que é paciente dizendo que mulher não tem lugar. Eu acredito que em algum dado momento todas nós temos uma fala machista. Em algum assunto específico, porque isso remete ali à nossa criação, à nossa relação com os nossos cultural, pais, E é difícil, porque eu já repliquei igual a comunicação violenta. E hoje eu falo, meu Deus, eu disse isso. E eu acho que em algum momento talvez eu ainda replique. Eu vejo ontem mesmo, eu estava conversando com a minha mãe e ela replicou uma fala bem machista. E aí eu falei, mãe, traz aqui pra você, se fosse comigo, entendeu? Quando você às vezes pensar aqui na Dorinha, eu tô pensando na história dela, então aí eu vou replicar uma fala machista.
Mas quando você traz a empatia, que é o quê? Colocar de repente uma pessoa que você ama, que você gosta, o seu filho, a sua mãe, sei lá, alguma coisa, você meio que dá uma ressignificada. Eita, peraí. Tipo você. Exatamente. Se coloca no lugar, a situação. Você não é nem se colocar sua filha, sua mãe, a pessoa que você ama ali. E aí você ressignifica e fala, eita, a fala que eu disse, né? E aí eu tava exatamente com a minha mãe falando isso, ela fez um comentário específico e eu falei, mãe, peraí, não. Olha o que você tá falando. Mas é por isso que é importante a gente falar sempre da filosofia, né? Então não tem como não falar no meu programa, não falar na Nova Acrópole, que agora a gente tem em Samambaia, na CN10, tá? QSN10, aqui na Samambaia Sul, tem a Nova Acrópole, escola de filosofia, tem vários cursos, palestras de quarta-feira, palestras gratuitas. Quem quiser conhecer a Nova Acrópole, estamos numa parceria danada. A professora Lúcia Helena Galvão participou da minha live antes de ontem, foi uma live de muito sucesso. E aí a gente virou parceiro, nosso programa agora é parceiro da Nova Acrópole e eles são nossos parceiros também, vão estar com a gente no evento do dia 24, tá? Ótimo. Divulgando os cursos, e é super importante a filosofia justamente para ter a pessoa desenvolver a importância do diálogo, a saber que o diálogo é importante, é só através do diálogo que você aprende a respeitar o outro e ouvir, dialogar e ouvir, e a filosofia ensina muito sobre isso. Gente, a gente tá chegando no final do nosso programa, viu? É verdade. Mas é tanto assunto, é tão bom assunto. A indicação do livro é Comunicação Não Violência, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. É do Rosemir. Eu conheço a comunicação não violenta, até tenho lá em casa. Muito bom. Maravilhoso esse livro. Acho que todo mundo deve. Eu, como professora, também indico professores leiam esse livro. Assim, são muitas isso dicas. Mesmo, professores, viu? Maravilhoso. Você falou uma coisa certíssima, como você está falando aqui, a comunicação dos professores com os alunos. Também tem umas que são violentas sem querer. E aí, eles também têm. Às vezes com querer também. O médico precisa de médico. O médico precisa de médico. Quando eu estava com o transtorno de ansiedade, que eu precisei tomar muitos medicamentos, mudar minha alimentação, né? Enfim, alguns meses atrás aí que eu estou em tratamento, porque a gente está sempre se cuidando mesmo para não passar, porque eu sou muito emotiva, trabalho muito, sobrecarrega muito, né? E aí eu lembro que quando eu estava tomando esses remédios, eu falei para a médica, por que eu passei por isso? Porque eu sou coach, eu entendo, né, bastante sobre a convivência, relacionamentos e tudo. Como é que eu cheguei a esse ponto? Porque o que desencadeou, né, todos já sabem o motivo. E aí ela falou assim, eu sou médica e eu preciso de um médico. Sim, todos nós. Nosso psicólogo precisa de um terapeuta. Todos nós. Um coach vai precisar também. Aí eu fiquei, então tá tranquilo, porque a gente se cobra muito, como a gente tava falando no início do programa. A gente traz as responsabilidades muito pra gente, Dorinha. Porque ninguém é Superman, nem Mulher Maravilha. Nem Mulher Maravilha, entendeu? Eu falo que a gente é guerreira, é uma responsabilidade muito grande, o peso fica muito grande, moço. Exatamente, mas uma hora a gente é de carne e osso, não tem como, uma hora a gente falha, né? E ideal é você ter essa consciência para não esperar chegar essa hora, né? Exatamente. Tomar essa consciência de desacelerar. E aí vem todo o lance. Exatamente o que ela estava falando, de dizer não. Limitar. Não posso, não quero, não vou, né? Hoje não dá. Eu não tô afim. Não insista, não é não. Ei, não é não. Assim, mas tem muitos reforçadores sociais, eu concordo com a doutora Dorinha. Porque o homem em si, a gente vive numa cultura que a mulher já é depreciada. Então a mulher, ela tem que buscar uma reafirmação de que ela é maravilhosa, que ela é essa Mulher Maravilha. Quando a gente se constrói que a gente não tem que reafirmar nada pro outro, que nós temos só que ser quem nós somos e os nossos construtos subjetivos adquiridos da nossa criação, da nossa personalidade, das nossas relações, a gente entende que qual a necessidade de dizer para o outro quem eu sou, se eu já sou, né? É isso que a psicanálise desconstrói, porque assim, para que reforçar aquilo que você já é? Aí vem a questão da baixa autoestima, da desvalidação. E eu escuto também, no Dia Internacional da Mulher, eu corrigi no carro um amigo meu, Luiz, que eu não sei, ele disse que assistiu o programa, que ele falou assim, doutora, parabéns pelo Dia da Mulher. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Falei, não, por trás de uma grande mulher pode existir um grande homem ou não. Porque as falas são sempre voltadas de submissão, superioridade do homem e minimização da mulher. Então a gente tem que tomar cuidado para não replicar, né? Esses comportamentos. Vou até aproveitar e ler aqui o docinho. Faz a merchandising. O docinho da Cherry. Bonitinho. Deixa eu mostrar aqui o docinho. Fala aí, ó. Lá da Cherry Cupcake, alfajor. E a frase é o seguinte: seja a mulher da sua vida. E é exatamente isso, né?
Não, por trás de homem existe uma mulher, por trás de mulher. Não existe ninguém. Por trás de você é você. Eu vou fazer uma seja você, aqui, faça. E pronto. Isso aqui é da minha querida lá na Feira de Mas a mulher tem que reforçar esse respeito. Pra quem não sabe, gente, eu estou toda tarde na Feira de Artesanato que tá tendo em Samambaia, vai ficar até o dia 1º de abril. Tá aqui, ó, eu trouxe isso aqui pra vocês verem, da uma colega que ela faz isso aqui, é bolsinha pra colocar celular, você que vai para as passeadas, vai pra algum local aí que é público, né, que tem que ficar no meio de muita gente, parece que põe o celular dentro, põe o dinheiro, e aí ela faz isso aqui, ó, eu trouxe aqui muito pra linda. quem se interessar, ó, olha, é muito lindo, gente, ela faz cada uma as cores, você é só encomendar, tá bom? Fala muito bonitinho, ela tá fazendo, tem muitas lá na feira. Gracinha. E é isso, gente. Nosso programa tá acabou. Acabou. Alessandra, manda um abraço aí pra galera aí, suas considerações. Um abraço a todos os ouvintes, a todos também que estão nos assistindo, né? Que é pelo Face lá, pelo Instagram. Pelo YouTube. E YouTube também, que maravilha. YouTube, como eu falei, gente, é só ir lá, jogar no YouTube Mulher Ativa, que você encontra todos os nossos lives, todos os nossos programas, nós já estamos no YouTube também. Ótimo. E quero todas as páginas, em breve a gente vai ter páginas bem construídas, bem organizadas, para ficar mais acessível para vocês. E por favor, entre lá no nosso YouTube como é que fala? Se inscreva. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é para que a gente consiga mais pessoas inscritas, e a gente em breve vai fazer podcast lá, vai fazer entrevista, fazer live. E compartilhem. Boa, doutora. E ative o sininho, não esqueça de ativar o sininho. Tudo um sininho lá bastante. Como é que fala o Akira? Tem um canalzinho aqui que eu assisto Akira, ele fala assim: e aperta o dedo $100 no sininho, para que a gente tenha mais seguidores, para que a gente possa voltar a trazer esse conhecimento também pelo YouTube, que tem mais alcance ainda. E aí a gente vai fazer lives diárias, lives semanais, a gente vai ver de acordo com a demanda, porque a gente também tem que fazer outras coisas, muitas atividades ao mesmo tempo. Mas é isso aí, vão lá no YouTube, aperta lá Mulher Ativa, que você já acha o canal da gente, se inscreve, taca o dedinho no sininho e convida a galera para também se inscrever, para que a gente tenha o máximo de inscritos possível, para que a gente possa exercer também a nossa programação por lá diretamente, fazer live e tudo. E é isso aí, gente. Obrigada a todas e todas aí que estão aqui conosco. A Márcia já foi embora, foi para outro compromisso. Clarice, minha princesa, muito obrigada. E é isso, gente. Nosso obrigada. Tá terminando, né? 10:01. Olha só, pontualidade. 11:01. Pontualidade britânica, nós estamos aprendendo, né? Se organizando, o programa é todo ao vivo, é igual o Faustão, tem hora que a gente erra, mas isso faz parte, porque a gente está se construindo aos poucos e sempre unidas. Sim, isso é importante. Os 3 quadros são de extrema importância, como eu falei. Se você tiver algo para falar pra gente sobre o projeto de vocês, se apresentar, passa pra gente, que a gente agenda aí, a nossa agenda tá lotada até o final do ano, né? Tanto nas lives como também no programa, mas a gente sempre abre um espaço quando a gente vê que o tema tem a ver com o que a gente tá pregando naquele momento, porque cada mês tem um tema. Esse mês de abril agora, em maio, a gente vai trabalhar muito sobre as quadrilhas juninas, que vai chegar já tá tendo ensaio aí da Se Bobear, hein? Começar, a gente já tá tendo ensaio, a gente vai começar a entrevistar também o pessoal das quadrilhas, mas sempre trabalhando o direito à saúde e a educação da mulher durante esse momento, para que ela vá para as quadrilhas, vá dançar quadrilha, vá pro show, e vá pra cultura, né? Cultura também é cura. Se quiserem também, é isso mesmo. Essa semana que vem também o nosso projeto está organizando, criando, né, a comissão do meio ambiente de Samambaia. A gente vai ter reunião para já escolher a diretoria também. Conheça a Nova Acrópole, como eu falei. Tem muitas coisas que vocês podem conhecer. Entra no nosso programa e a gente vai colocar lá nos nossos links para que vocês tenham mais acesso. Um beijo no coração de cada um e cada uma. No próximo sábado a gente vai estar aqui novamente com o programa Mulher Ativa, esse canal de comunicação, reflexão e luz. Bom final de semana, gente. Bom final de semana. Até o próximo sábado.